Mesmo com um a mais, o Botafogo sai derrotado contra o Volta Redonda. Carlos Leiria tem condições de estar à frente do Botafogo contra Flamengo e Racing? E o Anselme, que era alvo do Botafogo, vai para o Porto? E o Gregory, fica ou não fica? Claro que fica, né, galera? Jogador do time titular não sai. Só saiu quem já estava previsto desde o começo. Thiago Almada e Luiz Henrique. Acabou o prazo do Dínamo. Como é que o Botafogo vai fazer para ter o Bitelo? Tudo isso e mais um pouco a partir de agora aqui no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos diariamente para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Botafogo seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família e siga o canal do Manel. E larga o dedo no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a cada vez mais distribuir os conteúdos do canal do Manel para todos os nossos irmãos de camisa botafoguense. Vamos para cima. Ontem o Botafogo jogou mais uma vez com o seu expressinho, que a gente vai ser torturado até a 5ª rodada, sendo obrigado a assistir esse time horroroso. O que o Patrick de Paula está fazendo em campo realmente tá difícil. Eu, cara, fico muito feliz por vê-lo, para falar a verdade, bem fisicamente, competindo, correndo, entrando em bola divididas, experimentando de fora da área. Eu fico muito feliz pela recuperação física dele. Mas ele está muito longe de ser o jogador que um dia ele foi. Definitivamente, mas está muito longe mesmo. E o resto do time, meu Deus do céu, é horroroso. Sinceramente, eu não vejo condições de nenhum desses meninos, à exceção talvez ali do Cauê, integrar o time principal. O Matheus Nascimento até fez um gol ontem bastante interessante, que mostra que ele é um jogador com recurso técnico. Mas o Matheus Nascimento é um jogador que não disputa fisicamente, é um jogador de baixíssima intensidade. Pode reparar no gol que ele faz. O gol que ele faz é uma bola que sobra para ele dentro da área, e aí, quando ele não tem que competir pela bola, a bola só sobra para ele, ele faz o que faz. Deixa o zagueiro no chão e faz o gol, um bonito gol do Botafogo, mostrando que sim, ele tem muito recurso. Agora, ele não consegue competir. Talvez, quando ele conseguir se desenvolver um pouco mais fisicamente e tal, ele se torne esse jogador que todo mundo imagina que ele possa vir a ser. Mas, por enquanto, tá difícil demais. E o Carlos Leiria, cara, sinceramente, é o segundo jogo que ele joga praticamente... Ó, no jogo contra o Maricá na estreia, ele jogou desde o comecinho da partida com um a mais. Não venceu, cara. Nem empatou, perdeu para o líder do campeonato, Maricá. E aí, o Botafogo ontem teve um a mais desde os 68 também. Não conseguiu. Tomara que o Carlos Leiria pelo menos não atrapalhe contra o Flamengo, porque está muito claro que contra o Flamengo vai ser ele o treinador. Hoje já é dia 23, difícil imaginar que o Textor, que não está com pressa nenhuma de resolver a questão do treinador, e aqui fica uma crítica, né, cara, a essa demora. Eu entendo que o Botafogo não pode ter pressa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma sensação de que esse processo como um todo vai demorar talvez um pouco mais do que deveria. Talvez o Textor tivesse que ter uma sensibilidade de encontrar um meio termo, né? Não adianta. Eu vou estar em Belém, por exemplo. Muitos botafoguenses vão estar em Belém. O Brasil inteiro vai estar acompanhando esse jogo. Não é um jogo para você entrar com Carlos Leiria em campo. E não é porque eu vou para Belém, não. É porque a camisa do Botafogo está em campo, meu amigo. E a camisa do Botafogo vale muito. Você não pode botar um time sem comando para enfrentar o Flamengo, que é a maior receita do país e a maior rivalidade do clube. Claro que nada disso é culpa do Textor, né? A culpa, na verdade, é do Arthur Jorge. Quem colocou o Botafogo nessa situação não foi o Textor, muito pelo contrário. O Textor deu todas as ferramentas para o Botafogo brilhar. Foi o Arthur Jorge que resolveu roer a corda. Ele andou dando uma entrevista aí lá no Catar que está sensibilizando algumas pessoas. A mim, não sensibiliza.
Para mim, o Arthur Jorge saiu pelas portas dos fundos, saiu da forma errada, se comunicou muito mal, ficou dando indireta via imprensa, e agora ele fica tentando emplacar uma narrativa de que não foi bem assim, quando na verdade a gente sabe exatamente como que foi, tá? Essa aqui é a realidade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Gregory, mas sem não. Ó, mas antes, deixa eu te pedir aqui, eu nunca peço isso, né? Siga o canal do Manel lá no Twitter e no Instagram. É só botar lá canal do Manel, seja no Twitter ou no Instagram, e você me acha, beleza? Vamos falar sobre o Gregory e o interesse de clubes em contratá-lo. O Gregory, apesar de fazer o que fez na final da Libertadores, pô, o cara quase colocou um título em risco, né? A verdade é que ele é um leão em campo, é um jogador muitíssimo valorizado no mercado. Basta ver que o Atlético Mineiro, que tem grana, está tentando contratá-lo. O Atlético Mineiro fez proposta. O Palmeiras, né, desmentiu que tenha feito proposta, mas a gente tem informação de que o Palmeiras, no mínimo, sondou pelo jogador, quer o jogador sim. E o Al Rayyan fez proposta também. E tem mais gente no mercado também muito interessado no Gregory, só que não está avançando porque sabe que o Botafogo está com as portas fechadas. Por que o Botafogo está com as portas fechadas? Ao contrário do que diz a imprensa, não há desmanche no Botafogo. O que há é uma reformulação do elenco, onde no começo da temporada o John Textor sabiamente abriu folha salarial, limpou o elenco, passou o rodo, a real é essa, tirou tudo que é jogador de 32, 33, 34, 35 anos do elenco, aposentou outros lá, tirou da frente, capinou o mato alto, liberou folha salarial e agora ele vai ficar do jeito Textor que a gente já conhece, calma e pacificamente negociando com o mercado até o último dia de janela, que vai ser lá no dia 28. Aí ele vai trazendo os jogadores e a hora que esses jogadores chegaram, chegou e tá tudo certo. E aí ele vai montando um time que a gente já sabe que é um time pro brasileiro, não é um time pensando em Supercopa, não é um time pensando em Recopa e muito menos em campeonato estadual. Tá errado o Textor? Não tá. Foi essa estratégia que trouxe um brasileiro, que trouxe uma Libertadores da América. A gente que é torcedor fica, poxa, cara, mas a gente queria ganhar a Recopa. Poxa, cara, mas a gente queria ganhar a Supercopa. Ainda dá para ganhar. Do time titular do Botafogo, só saíram Luiz Henrique, Almada e o treinador. Porra, mano, mas isso é muita coisa. Calma, calma. O HD dos jogadores continuam com todos os detalhes de como se joga, de como se treina, de como se faz tudo. Ninguém desaprendeu a jogar da noite para o dia. Aquele encaixe defensivo que fazia o Botafogo não perder desde agosto, salvo aquela derrota isolada num segundo jogo contra o Peñarol, que foi um jogo sob condições muito específicas, e a derrota contra o Pachuca também, que foi um jogo que o Botafogo jogou sob condições muito específicas. Quer dizer, sempre que você tirou o Botafogo das condições normais de temperatura e pressão, o Botafogo de fato perdeu, né? O Botafogo perdeu. Foi aquele jogo com portões fechados lá, aquele clima de guerra, tendo o torcedor perseguido nas ruas de Montevidéu. E aí aquele jogo que o Botafogo viajou com o jogador dormindo no chão do avião, uma loucura, com 14 horas de preparação, 18, 16 horas só de preparação do Catar, sem calendário. Quer dizer, nessas condições o Botafogo perdeu. Agora, com o devido preparo, o encaixe defensivo está todo aí, meu amigo. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas. Você ainda tem lá na frente Igor Jesus e Savarino. Tá ruim? Não tá, irmão. A gente tem time para fazer frente. Tem time para fazer frente. Já vai ter chegado o Jair para compor ali a zaga. Tá saindo o Alter, que tá indo lá pro Vitória. Tá chegando o Jair. Já chegou o Jair, chega depois do Sul-Americano da seleção brasileira. O Sul-Americano começa, salvo engano, amanhã da seleção. Sul-Americano Sub-20. Vale a pena acompanhar quem tiver interessado em saber de como que o Jair joga. Então tá chegando o Jair, já chegou o Davi Ricardo, o Léo Link, entendeu? Então, assim, você já vê que o banco de reserva está rejuvenescido, com jovens de talento e potencial futuro, com um time titular que é robustecido. Ah, Manel, quem é que vai comandar esse time? Bom, era para ser algum treinador, né? Que não fosse o Carlos Leiria.
O Botafogo está conversando com vários. A gente tem o camarada lá do Gil Vicente, que surgiu no noticiário essa semana. A gente tem aí o Vitor Bruno, desempregado, que o Texas certamente vai chamar para conversar. A gente tem o Vasco Matos, que todo mundo já sabe qual é a situação dele. Se fizer uma proposta, vem. É só pagar lá 2 milhões de euros e ele vem. O Santa Clara não vai ter força para segurar o Vasco Matos. O Vasco Matos não vai querer ficar no Santa Clara. Só que o Texor, ao invés de fazer essa proposta hoje para trazer o cara já contra o Flamengo, o Texor está preferindo conversar com outros nomes que possam ser ainda mais interessantes do que o Vasco Matos. Um deles era o Anselmi. Só que o Anselmi entrou no radar do Porto e aí é muito difícil você competir contra o Porto, né, cara? Você imaginar que um técnico vai preferir, ao invés de disputar uma Liga Europa, né, e estar no mercado europeu, vir para o mercado periférico, não é o Botafogo, é o mercado que é periférico, né? Então, assim, é uma porta de entrada. O Porto é uma porta de entrada na Europa. Então, assim, o Anselmi provavelmente vai fechar lá. As notícias são de que vai fechar. Enfim, você tem aqui também, cara, a situação do canal do TF, que trouxe a informação de que o Textor tem como prazo aí fevereiro. Fevereiro a gente vai ter uma definição, e a gente já está muito próximo de fevereiro. Então, eu tô imaginando que se o Textor não acelerar na próxima semana, coisa que ele já disse que não vai fazer, que ele está com calma, se ele não acelerar na próxima semana, cara, é entre o jogo do Flamengo e do Racing. A gente vai no do Flamengo com o Carlos Leiria, provavelmente uma taca, né? Vamos combinar que o Flamengo chega favorito para esse jogo. Poxa, Mariel, mas a campeão somos nós. Como é que eles que chegam como favorito? Porque os caras têm continuidade de treinador, entendeu? Não perderam ninguém. São campeões também, não podemos esquecer disso. Ganharam a Copa do Brasil. Então, assim, não sei se o Pedro está recuperado já, tem que pesquisar essa situação. Mas acaba que eu enxergo o Flamengo chegando mais pronto, né? Quantos titulares o Flamengo perdeu? Nenhum. O Botafogo perdeu 2. E os principais. O Flamengo perdeu o treinador? Não perdeu o treinador, o Botafogo perdeu. Então, assim, eu vejo o Flamengo mais pronto, tá? Botar como favorito realmente é complicado, mas eu vejo o Flamengo como um time mais pronto. Pronto no sentido de que ele não perdeu ninguém. Ainda que, na minha opinião, o Botafogo tenha toda essa base para enfrentar o Flamengo, se o Botafogo vencer o Flamengo, para mim não será uma surpresa. Não será uma surpresa, basta ver o que o Botafogo fez no turno e retorno contra o Flamengo, 6-1 no agregado, mas o Flamengo chega, eu acho que no mínimo impede igualdade. Vamos colocar assim, no mínimo impede igualdade, tá? Mas a gente precisa falar a verdade para o torcedor. E você tem a situação do Bitelo, né? Que ninguém aguenta mais falar em Bitelo. Ah, o Bitelo tá fechado, o Bitelo não tá fechado. O Bitelo tá fechado, o Bitelo não tá fechado. A verdade é que existe lá um impasse financeiro. O argumento que o Textor e o Botafogo estão colocando na rua é o argumento de que foge do padrão de mercado você dá ali 60 milhões de reais de entrada num jogador. Eu, sinceramente, não compro esse argumento. Eu acho que o Botafogo está usando isso como desculpa para desistir do negócio, porque a notícia que se tem é: existe uma equipe brasileira e uma equipe italiana, informação no canal do TF, uma equipe brasileira e uma equipe italiana dispostas a pagar essa diferença. Essa diferença não, essa entrada. Ora, se tem uma equipe brasileira disposta a pagar isso, como é que isso foge à regra de mercado? Como é que isso foge ao que é o que traz o mercado? Então, o mercado paga. O mercado paga. Tem uma equipe brasileira e uma equipe italiana. Basta o Textor coçar o bolso. Ah, mas isso vai atrapalhar o planejamento financeiro do ano. Aí é outra discussão. Está sem dinheiro para pagar? Está sem fluxo de caixa? Está precisando ajudar o Lyon? Então manda o papo real. Não vou pagar 60 milhões nessa temporada porque eu estou comprometido em salvar o Lyon. Beleza, mas manda o papo reto. Agora não vem dizer que o mercado... Isso é fora do padrão de mercado. Não, não é fora do padrão de mercado. Tanto é que tem uma equipe brasileira disposta a pagar e uma equipe italiana. Portanto, o padrão de mercado é pagar. Mas é uma exceção, não importa. O mercado está pagando. O mercado está inflacionado, não importa. O mercado está pagando. Não gosta de gastar bastante dinheiro e dizer que o Botafogo tem dinheiro, que o Botafogo agora é rico e poderoso? O mercado está pagando. Ou tu vai lá e paga, ou tu vai lá e não paga. Da forma como está acontecendo, o que eu estou vendo é: o Dínamo está jogando com as cartas que tem, o Dínamo tem gente interessada, o Bitelo não vai ficar na Rússia, ou ele vai parar na Itália, ou ele vai parar numa grande equipe brasileira, mas ele não vai ficar na Rússia.
E o Botafogo, cara, fez um barulho aí, né, com essa situação do Bitelo e vai acabar perdendo o jogador, porque o Botafogo, nesse momento, não quer botar 60 milhões na frente porque está com outras prioridades. E não tem problema. É muito simples. Vem a público e fala, temos outras prioridades e acabou. Não precisa nem dizer que prioridade é essa. Acabou. Agora, dizer que o mercado não aceita, aí eu acho que é jogar um pouquinho para a galera. O que tinha de mais importante para trazer para o torcedor do Botafogo é isso. Valeu? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!